Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa assistindo conosco nesse sábado da Milícia de São Miguel Arcanjo, em que nós vamos meditar como tema central a fé. E a gente pensa na fé, a gente pode ter certeza que não é um assunto sem importância. São uma das 3 virtudes teologais que dizem respeito diretamente a Deus. E sendo diretamente direcionada a Deus, tem a ver com algo muito importante, que é a salvação da nossa alma. Por isso, essas diferenças que existem entre a nossa fé católica e a dos outras seitas, não é um assunto de menos importância. Pode estar em jogo, em risco, a nossa própria salvação. E quando nós vemos a mentalidade, hoje o tema da minha palestra é a Sola Fides, que é um lema dos protestantes, que dizem, como já a Denise comentou, que só a fé basta. É Deus quem vai justificar a mim, independente de eu se eu for bom ou mal. O que eu faço não tem importância nenhuma para Deus, eu vou ser salvo pelo que Deus deu por mim, né? E nós vamos ver que essa mentalidade protestante, ela tem a ver com uma visão de mundo diferente da visão católica. A concepção de Jesus que eles têm não é a visão de Jesus que nós temos, que a igreja tem desde a Bíblia, toda a tradição católica. Nós vemos que Jesus tem 2 naturezas, como já foi falado bastante hoje, a divina e a humana, né? E a nossa fé, ela se baseia no Jesus completo, humano e divino. Enquanto que os protestantes parecem como que ignoram bastante a questão humana de Jesus e se fixam muito na questão divina de Jesus, uma questão mais espiritual, mais teórica, mais abstrata. E nós vamos ver que essa semana teve uma leitura em que falava justamente sobre isso, o pecado de Adão, aquela concepção que existia no paraíso. Deus criou todo o universo, todas as coisas, os seres vivos, para servirem ao ser humano. O ser humano era o Senhor, era o rei da criação. Todos os seres vivos estavam em função do ser humano. E, em consequência, o ser humano tinha a obrigação de ser servo de quem o criou. Tinha uma harmonia, uma ordem. O ser humano obedece a Deus e as criaturas servem ao ser humano. Quando Adão e Eva se revoltaram contra Deus, se rebelaram e quiseram trilhar seu próprio caminho, eles romperam com Deus essa relação de criatura, criador, se rebelaram e com isso perderam a amizade de Deus. E essa perda da amizade de Deus fez com que a própria criação se voltasse contra o ser humano. Os outros seres vivos, a natureza se tornou adversária do ser humano, né? E é o que teve na leitura dessa terça-feira, São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19, São Paulo vai falar que a criação, não só o ser humano, Adão e Eva, caíram com o pecado original, a criação inteira caiu junto, né? Ele vai dizer assim: de fato, toda a criação está ansiosamente esperando o momento da revelação dos filhos de Deus. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção. Ou seja, antes do pecado, nem as criaturas inferiores se corrompiam, elas não morriam, não passavam pela morte, né? E com a queda, também eles começaram a passar por isso, toda a criação. E ela está esperando ansiosamente essa libertação dos filhos de Deus. E essa libertação é como que as dores de parto. A natureza toda está como que gemendo, esperando que Jesus venha restaurar o reino de Deus por completo, né? Já começou com o processo da encarnação. E essa visão católica, que é bíblica, quando Jesus, que é Deus, vem a esse mundo, ele assume a condição humana. E a nossa condição humana é matéria, é físico. Jesus assume a nossa carne, né, a nossa dimensão humana. E esse fato não é pouco importante na teologia, nem na Bíblia. E por isso que a Igreja Católica valoriza muito essa questão da humanidade de Cristo. Foi a humanidade de Cristo na cruz que pagou o nosso pecado, a nossa dívida. A questão humana de Jesus foi que redimiu. Foi o Jesus humano que sofreu, não foi Jesus divino.
Foi a parte humana dele que sofreu. Foi a parte humana que morreu, né? Aí nós vemos o que ele deu para nós de concreto, a Eucaristia, algo concreto, físico, um pão. Ele nos deu o vinho, que é concreto, que é uma substância líquida. Ele nos deu coisas naturais desse mundo. Ele não desprezou a matéria. Ao contrário, ele pegou essa matéria que em Adão tinha caído, ele assumiu a natureza humana, a natureza física, e a elevou à divindade. Foi o que aconteceu com ele depois da morte, que ficou 3 dias no túmulo. Ele não partiu diretamente ao Pai. Ele retornou ao sepulcro, pegar o corpo dele que estava lá. E a partir daquele momento, o corpo, a matéria do corpo dele, foi transfigurada, e ele foi para o céu com o corpo e a alma humana. Então Jesus assume toda a criação, a sua matéria, e a partir desse momento Deus não é só Deus, Ele é Deus e homem. Deus é homem, né? Uma palavra que chega a chocar, dizer que uma criatura agora faz parte da divindade. E é como o Salmo diz, fizesse há pouco abaixo dos deuses, né, de Deus. E essa realidade que os protestantes não consideram essa questão humana, né? Os sacramentos da Igreja Católica são o quê? Sinais sensíveis da graça divina. Nós temos a água, um elemento natural, físico, que é usado para batizar, para conceder a graça do perdão do pecado, a adoção da filial e a participação na igreja. Nós recebemos o crisma, o óleo do crisma também, algo concreto, físico, são os meios físicos que Deus usa para comunicar a graça que Cristo conquistou para nós na cruz. Então, toda essa dimensão humana, concreta, material, é que na prática é desprezada pelos protestantes. Eles não consideram muito a parte humana de Cristo, tanto que eles desprezam a cruz. Eles não gostam de ver Jesus na cruz. Eles têm uma fé intelectual e que não tem muita influência com a questão de transformação de vida, né, de conversão. E é o que foi também no Evangelho dessa semana, no dia 27 agora, só pegar a leitura aqui. O Evangelho vai falar sobre, são muitos os que se salvam, como o tema é salvação, sobre a fé. Alguém pediu para Jesus, são muitos que se salvam ou são poucos? Jesus falou, façam todo o esforço possível, porque muitos tentarão entrar no céu e não vão conseguir. O que Jesus está dizendo? Que basta acreditar, vai chegar no dia do juízo, você acredita em mim? Acredito. É para cá. Você acredita em mim? Não, é para lá. Será que vai ser só uma sentença de condenação pelo que diz que acreditou ou não acreditou? Nós vemos aqui que Jesus, no próprio Evangelho de quarta-feira, ele vai dizer assim, só um minuto. Aquelas pessoas que foram condenadas, né? Mas nós comemos contigo, nós bebemos diante de ti. Nós não vemos aqui uma alusão à Santa Ceia, à Eucaristia. O Senhor não pregou nas nossas praças, ou seja, nós não ouvimos o Evangelho que o Senhor pregou. Jesus está falando de pagãos que se condenaram, ou está falando de cristãos que não viveram a palavra? Eu entendo que está falando de pessoas que ouviram o Evangelho, que participaram da ceia, que se alimentaram, que beberam, e chegou naquele momento Jesus assim, afastam de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Ou seja, onde fica essa teoria protestante de que basta aceitar Jesus e estar salvo? Essa frase que eles gostam de repetir, né? Quando eu estava em Macapá em 2016, trabalhei 2 anos com os capuchinhos lá. Um dia apareceu uma jovenzinha, devia ter uns 13 anos, num trabalho da igreja. Ela veio, estava na cantina tomando lanche. Ela apareceu e falou, posso fazer uma pesquisa da igreja contigo? Falei, pode. Ela falou assim, você já aceitou Jesus? Falei, sim. Ah, então você está salvo, né? Falei, isso não posso te garantir. Para eles, aceitar Jesus é ser salvo. Agora, que eu não sou meu próprio juiz, meu juiz é outro. Eu não posso dar sentença em lugar dele, né? Então, a mentalidade de que aceitar Jesus é o suficiente, como se fosse recebesse um passaporte, né? Agora o passaporte da vacina, poder entrar no céu, recebeu o passaporte do creio, vai para o céu, então, né?
E não é assim. Se nós vermos a visão católica, que é a visão, a própria palavra católica significa universal, né? Não pega uma doutrina específica e foca naquele versículo e ignora todas as 30 passagens que diz o contrário. É o que os protestantes fazem, né? Geralmente a passagem que eles mais usam para falar é de Romanos 3:28, né? São Paulo dizendo: julgamos que o homem é justificado pela fé, sem a observância da lei. O que nós vemos nessa frase? Duas coisas. Primeiro, São Paulo não está dizendo somente pela fé, ele está dizendo pela fé. E a outra coisa, não é justificado pela observância da lei. De que lei São Paulo está falando? Dos 10 mandamentos? Não, da lei mosaica dos judeus. A religião judaica foi superada pelo cristianismo. É uma nova aliança no sangue de Cristo. A antiga aliança caducou. Tem nova lei, novos ritos, né? Nova celebração. É uma nova religião. Então eles pegam essa frase, dizem que só pela fé, e que não está dizendo, a Bíblia não está dizendo isso, que é só pela fé, e eles interpretam a lei como se fossem os mandamentos: não matar, não roubar, né? Tanto que eu peguei duas frases do Lutero aqui, em que ele vai falar, que poderia bem ser o demônio falando, né? Mas é o Lutero. Ele vai dizer assim: ser pecador, ou seja, seja um pecador, e peca para valer, mas com mais firmeza ainda crê, tenha fé firme. Durante a vida presente devemos pecar. É um anjo de Deus ou é um demônio que está falando um negócio desse? Quem, em sã consciência, vai dizer que alguém que te ama como Deus que te ama de forma infinita, que deu o próprio Filho dele para te salvar, você vai retribuir a esse amor de Deus ofendendo? É como um filho que a mãe dá um presente, uma coisa grandiosa para o filho, se doa, e o filho vem e dá uma cuspida na cara da mãe, dá um tapa. É isso que ele está ensinando, né? E a outra frase: a lei, as obras, a caridade, os votos religiosos, não só não resgatam, ou seja, não tem importância nenhuma, mas agravam ainda mais a maldição. Então, as boas obras, fazer o bem, tem um efeito contrário, de salvar, te joga mais para o inferno ainda. Então, ele inverteu totalmente a lógica, né, da palavra de Deus. E nós vamos ver, então, a única parte da Bíblia que fala que é somente a fé, essa expressão somente fé, está na carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Tiago vai dizer assim: vedes como o homem é justificado pelas obras. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Invertido, né? O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, as duas coisas, né? É aquela unidade. Em Cristo, então, a natureza humana e divina, elas são distintas e inseparáveis. A partir do momento da encarnação, quando ele assumiu a natureza humana no ventre de Maria, não tem mais como separar o homem Jesus do Verbo divino. É uma única pessoa com duas naturezas eternas e que vão ficar para sempre unidas. E essa dimensão fica também na fé e as obras. Elas não são duas coisas separadas. A gente expressa como nomes diferentes, mas que na verdade são o mesmo movimento da alma. O crer e o agir é algo natural de quem tem uma verdadeira fé. Poderíamos dizer que a fé é sinônimo de conversão, mudança de mentalidade, de comportamentos, de atitudes, né? É algo que brota de dentro como uma resposta à fé. O catecismo em cima é uma resposta a alguém que te revelou alguma coisa. Alguém te fez uma proposta, se revelou, você vai dar uma resposta, e a tua resposta é eu creio ou eu não creio, como a Denise acabou de falar agora há pouco. A fé é uma resposta, e São Paulo diz que a fé, ela entra pelos ouvidos. Por isso que Jesus falou: ide e pregai, ensinai às nações o que eu vos ensinei, vocês ensinem às outras pessoas. E uma vez que elas acreditem, elas passem a ter a fé, recebam o batismo e possam ser salvas. E no Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a fé, qual é a visão da fé para a Igreja Católica?
No parágrafo 161, vai dizer assim: para obter a salvação, é necessário crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou, Deus Pai. Ou seja, para nós católicos, não só para os protestantes, nós cremos que a fé é essencial, necessária para a salvação, mas não só, né, como eles pensam, né? Não só a fé. E vai dizer também em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem a fé é impossível agradar a Deus. E quem vai agradar a Deus é praticando boas obras, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a palavra que eu disse. Foi o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Eu não sei o que eles fazem com essas passagens, se eles escondem, olham para o céu, né, ignoram. E vai dizer também no outro parágrafo, a fé é um dom gratuito de Deus, né? É uma semente que precisa ser cultivada para que ela possa crescer. A nossa vida de fé, ela progride de fé em fé, como diz o Padre Paulo Ricardo. A fé, ela é cultivada. Você recebe, você acreditou, mas depois você vai rezar, você vai ler a Bíblia, você vai fazer atos de fé, atos de caridade, para você evoluir, crescer não só na fé, mas também na esperança e na caridade. As três virtudes teologais andam juntas. Quando você cresce verdadeiramente na fé, a tua caridade vai crescer junto, e vai crescer a tua esperança. Quando você enfraquece em alguma delas, você enfraquece nas três, né? E quando nós cometemos o pecado mortal, rompe-se a amizade, rompe-se o amor de Deus. Você pode até ficar com a fé, eu creio em Deus ainda, mas o amor já não existe mais amizade com Deus por causa do pecado mortal, a tua alma está em escuridão, né? Então nós vamos ver também agora algumas passagens das Sagradas Escrituras que vão dizer sobre essa questão, se a fé e a obra são alguma coisa correlatas ou se não tem nenhuma ligação, né? Na carta aos Romanos ainda, São Paulo, capítulo 2, versículos 5 a 8, ele vai dizer assim: mas pela tua obstinação e coração impenitente, pecador que não quer se converter, vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Não está dizendo segundo a fé, segundo as obras. A vida eterna para aqueles que fizeram o bem, mas a ira àqueles que são seguidores do mal. Então, não basta crer, tem que praticar a fé. Em 1ª carta a Coríntios, capítulo 13, versículo 2, no hino à caridade: mesmo que eu tivesse toda a fé, ou seja, a pessoa tem a maior fé que existe sobre a face da terra, a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, não sou nada. São Paulo no final vai dizer: tudo vai passar, só vai restar a caridade, até a fé vai desaparecer. Para o céu só serve a caridade, é a única coisa que é eterna. Então a fé não é só ela suficiente para a salvação. Se eu não tiver a caridade é o quê? O amor, mas um amor em obras, em ação, né? E na 2ª carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Não está falando creio, não creio, no bem e o mal que fez enquanto estava no corpo. Seguindo, Evangelho de São João, Jesus dizendo, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Observação dos mandamentos, das obras. Carta a Tiago, capítulo 2, versículo 24 a 26. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Do mesmo modo, Raabe, a meretriz, não foi justificada pelas obras somente, né? Não foi justificada, é uma pergunta.
A meretriz Raabe não foi justificada pelas obras por ter recebido os mensageiros e ter feito sair por outro caminho? Essa meretriz, ela estava em Jericó, quando foi enviado, Josué enviou 2 mensageiros a Jericó para conhecer como é que era a situação da cidade, e lá essa prostituta acolheu eles, escondeu daqueles que iam pegar eles para matar, né? E essa meretriz escondeu os judeus na sua casa, e eles foram poupados. Quando os judeus invadiram Jericó, a prostituta foi poupada, porque ela ajudou os judeus. Então aqui está dizendo, Tiago está dizendo, essa meretriz, ela foi justificada pela obra que ela fez. Ela fez uma caridade, ela poupou a vida, não entregou, não denunciou. E agora, em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pelo meio da caridade. Novamente, a fé que opera pela caridade. Não é uma fé fideísta, intelectual, sentimental, é algo que atinge os comportamentos da pessoa, né? Que põe na prática aquilo que aprendeu. E Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Eu ouvi uma voz no céu que dizia: escreve, felizes os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansem de seus trabalhos. Obras, né? Pois as suas obras os seguem. São pessoas que obraram no bem, na virtude. E, para fechar, o que Jesus diz no capítulo 25 de Mateus, onde ele vai narrar como vai ser a volta gloriosa dele e o juízo universal. O Senhor virá nas nuvens do céu com seus anjos, vai se sentar no trono, e ali ele vai separar cabritos e ovelhas. As ovelhas ao seu lado direito vão para o céu, os cabritos para o lado esquerdo vão ser condenados ao inferno. E qual vai ser o critério para avaliar quem é cabrito e quem é ovelha? Não é a fé somente, né? Nós vamos ver que a fé precisa ter uma consequência. Ele vai dizer assim: estive com fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Aí Jesus vai dizer a eles: todas as vezes que fizestes isso a um dos meus mais irmãos pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então, o critério do julgamento universal está diretamente ligado com obras da misericórdia corporais e espirituais, não somente por uma sentença de eu acredito, né? E em João 14, 12, vai falar sobre a questão da fé. Aquele que crê em mim, disse Jesus, fará também as obras que eu faço, e fará maiores do que essas. Quais são as obras de Jesus? As mesmas que Lutero ensinou agora há pouco? Pecar com vontade, com força? Ou o que a Igreja Católica ensina? De obedecer, fazer a vontade de Deus, pôr em prática a palavra de Cristo. Aquele que me ama, põe em prática, observa os meus mandamentos. E Tiago 2,19 vai dizer assim: você acredita que há um só Deus, né? Fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Ou seja, acreditar que Deus existe, que Jesus existe, que Jesus é o Salvador, que Ele veio a esse mundo para salvar a humanidade, até os demônios acreditam. Também eles creem nisso. E daí? Os demônios estão no céu por causa disso? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E nós vemos também em Lucas 4, versículo 9 a 12, nós vemos que Satanás não só acredita em Deus, como ele acredita, ele conhece toda a Sagrada Escritura de cor. Ele conhece muito mais a Bíblia que os próprios protestantes e que nós católicos. O que Satanás fez com Jesus no deserto? Usou o Salmo 90 para tentar Jesus. Ou seja, ele foi com a Sagrada Escritura e disse assim: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo,
que está escrito lá na Bíblia, na palavra de Deus, que os anjos vão vir te socorrer, para que o teu pé não se machuque em nenhuma pedra. Deus deu uma ordem aos seus anjos para te protegerem. Então nós vemos que não basta dizer que acredita em Deus, em Jesus, para ser salvo. Não basta conhecer a Escritura de cor, ter toda ela na cabeça, se não pôr em prática aquilo que você aprendeu. A fé, a própria fé, já é uma obra. É uma operação da alma da pessoa que se move no sentido de crer ou não crer. E essa forma de movimento, dessa ação, essa operação da alma, conduz, então, não só acreditar, mas conformar a própria vontade, a própria vida, que São Paulo chama de renovação da mentalidade. Você tinha a mentalidade do mundo, da carne, depois que você recebeu o Evangelho, você vai passar a mudar a tua mentalidade, a tua forma de pensar, configurar o teu pensamento com o pensamento de Cristo, configurar a tua palavra, a palavra de Cristo, configurar os teus sentimentos com os sentimentos de Cristo e as tuas ações como consequência. E só uma última observação. A fé protestante é bastante fideísta. É aquela adesão, uma sentença, né? Lutero fala uma expressão que Jesus justifica o ser humano, é como se pegasse um cadáver. Jesus põe o manto dele em cima, ele fica justo, né? Deus olha para a pessoa, não vê mais o Alexandre podre de pecador, mas vê Jesus, né? Aí Deus não se ira mais com o Alexandre, porque está vendo a capa de Jesus em cima dele. Mas se você tirar a capa, está o mesmo cadáver podre ali debaixo, não mudou nada, né? É uma sentença, vem para cá que você está salvo, você creu em mim, né? Enquanto que na religião católica, nós acreditamos no poder da graça de Deus, no poder dos sacramentos, que movem a alma humana a progredir, a se renovar, né? A se santificar. Por isso que a igreja tem tantos santos, porque ela possui os meios da graça que fazem com que a pessoa abandone uma vida de pecado e cresça no amor. Essas expressões de Lutero é a expressão de quem não acredita na caridade, que a pessoa é capaz de amar a Deus, né? Que ela se conforma com a sua situação de pecador e que se contenta em ofender a Deus e não acredita que a graça de Deus, que o Espírito Santo é capaz de santificar, renovar a pessoa por dentro, restaurar a humanidade. Eles acreditam que o ser humano é condenado a ser um pecador e vai ficar assim. Como nós vimos na carta aos Coríntios, a fé sem caridade é nada, nada vale. Portanto, a fé não é um sentimento ou um pensamento, é uma atitude, né, em relação a Deus. E o grande perigo dos protestantes, de pessoas que pensam parecido, é pecar contra o Espírito Santo. Porque o que está embutido nessa ideia de que eu estou salvo se eu creio em Jesus? Eu estou antecipando um julgamento que eu não sei como vai ser, mas eu estou, como foi dito antes, né? A Denise falou, eu estou me sobrepondo a Deus, estou dizendo a Deus, eu vou ser salvo. Não sei quando vou morrer, mas eu vou para o céu, eu vou ser salvo. Porque eu não vou ser condenado, porque eu acredito, né? E se chama, não só um pecado do Espírito Santo, é o desespero da salvação, a pessoa que acha que a misericórdia de Deus é tão pequena, que não é suficiente grande para perdoar o meu pecado. A pessoa se desespera e acha que está condenado ao inferno, porque Deus não tem capacidade de perdoar o meu pecado. É um pecado contra o Espírito Santo. Mas um outro pecado ao Espírito Santo é a presunção da salvação antes do tempo e sem merecimento. A pessoa que não tem méritos, que não fez por onde, não correspondeu à graça de Deus, ela está sendo presunçosa, orgulhosa, e pode se condenar com um pecado contra o Espírito Santo. Então, que Deus, nosso Senhor, nos ajude a vivermos a nossa fé de forma correta, termos a visão clara da nossa fé católica, como sempre foi ensinada. Sempre foi dito que nós devemos viver a virtude, viver os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos ainda são válidos, participar das celebrações eucarísticas, oração, todos os sacramentos, principalmente a penitência, e buscar fazer a caridade em todos os momentos, crescer na santidade dia a dia
renunciar ao pecado. Foi a primeira frase que Jesus falou no Evangelho, também como João Batista. Quando ele começou a pregar, Jesus começou dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. João Batista também começou dessa forma. Jesus repetindo: convertei-vos e crede no Evangelho. Primeiro, conversão. Depois, venham participar da ceia, entra na igreja. Santo Agostinho, ele dizia: Deus criou você sem a tua ajuda, mas para te salvar, Ele precisa de ti. Você vai colaborar? Eu acho que o Padre Paulo fala que você, para ser condenado, você não precisa fazer força. É um carro na banguela, só seguir a roda, só seguir a vida. Para ser condenado, você não precisa fazer força nenhuma. Já está ladeira abaixo. Agora, para se salvar, a porta é estreita, tem que fazer força, ir contra a carne, contra os pecados, e viver a vida da graça. E ser católico não é fácil. Quem passou por problemas, principalmente afetivos, de matrimoniais e todas essas questões que são indissolúveis, sabe o quanto é difícil viver o Evangelho. Quantos que deixam a Igreja Católica porque precisam de um novo relacionamento, E Jesus fala assim: não, o teu marido está vivo, você não é viúva. Não adianta mudar de igreja, querer engambelar o Senhor, Passar o pano quente por cima, dizer que eu creio e estou salvo, independente se eu for casar 30 vezes ou não. Como é difícil para quem tem a dificuldade, que foi falado agora, de ter algum problema homoafetivo, ou homossexual, sei lá como é que chama, e ter que lutar contra o instinto da carne. Entretanto, eu escutei uma coisa muito interessante de um psicólogo essa semana. Todo mundo vê e prega como se isso fosse uma coisa, uma determinação da natureza. Ele nasceu com tendência, ele é uma mulher no corpo de um homem, tem que aceitar a opção dele, ele não pode, ele não consegue mudar isso, é coisa da natureza dele. Aí o psicólogo falou assim: você tem inteligência, Deus te deu inteligência, e Deus te deu a vontade. Assim como você tem a capacidade de escolher entre um doce e um azedo, como você tem a capacidade de escolher uma coisa e outra, renunciar, fazer um jejum. Como é que você consegue renunciar à comida, uma sobremesa, que também exige contra a tua vontade, e você não é capaz de dizer não a uma tendência que te arrasta para cima de uma opção sexual? Você é livre. Deus nos fez livres e Ele não tirou a liberdade de ninguém. Não é porque a pessoa nasceu hétero ou com tendências desordenadas que Deus tirou a liberdade. Mesmo assim, Ele tem a liberdade plena para escolher. E basta Ele querer ter força de vontade e Ele supera. Desde que tenha temor de Deus, Quem tem temor de Deus no coração, ele quer salvar sua alma, em primeiro lugar. Antes que seguir os caprichos dos instintos baixos, das partes baixas, ele vai seguir as partes altas. E onde mora o Espírito Santo, que é no seu coração e na sua alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.